Agora fez o barulhinho aqui pra mim. Tá, gente, muito boa noite para todo mundo, os nossos convidados, os nossos inscritos, todo mundo que chegou aqui. Esse é o nosso terceiro encontro desse nosso projeto, né, o Integração. A gente está tendo encontros com a graduação. E aí a ideia desse nosso terceiro encontro é fazer um encontro para chamar a galera que já trabalhou. Na verdade, a gente se baseou em dois prédios, entre aspas, né? Que o HCPA não é um prédio, é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e o ICBS, que é o Instituto de Ciências Básicas da Saúde. Isso. E a gente chamou a galera que trabalha nesses locais, que são pessoas que trabalham dentro da biologia, dentro da biotech, dentro de outras áreas, mas não necessariamente dentro do campus do Vale, né? Que é um local que a gente estava mais focando nos outros encontros. E aí a gente vai ouvir um pouquinho do trabalho, das experiências, das vivências da galera. E geralmente a gente deixa um tempinho depois para perguntas e etc. Mas podem ir perguntando também ao longo do curso, ligando câmera, fazendo comentários e tal. Esse é mais um dos nossos encontros em parceria com o Centro Acadêmico da Biotech. Deixar a Nathalie falar um pouquinho também. Oi, gente, boa noite. Então, sou a Nathalie, como a Fernanda falou, e estou aqui representando o CA da Biotech. Estou muito feliz de estar aqui hoje também, porque eu sou da área da saúde e significa demais poder participar desse encontro, fazer essa parceria entre os nossos cursos, Biologia e Biotech. Mas também é muito importante a gente lembrar que, em meio à pandemia, a gente trazer a valorização dessa galera que trabalha nos ICs, que faz estágio, é muito importante, é fundamental. Então, muito feliz por vocês participarem desse momento, espero que curtam demais, e é para fluir como se fosse uma conversa muito espontânea. Então, sintam-se à vontade para perguntar, o momento é agora, depois para mandar mensagem, a gente conversa, a gente estava conversando antes, então é mais para trocar, todo mundo agregar com o que sabe, e, enfim, a gente construir um evento bem bacana. Então, espero que vocês curtam. Exatamente. Só para lembrar que a gente também vai estar fornecendo certificado no fim de todos os nossos encontros. Então, do meio para o final desse nosso encontro, a gente vai passar um formulário de presença no chat. Então, fiquem ligados. Os convidados não precisam, tá? Só a galera que se inscreveu. Porque no último também os convidados botaram o nomezinho lá, mas não precisa, tá, galera? A gente já tem os nomezinhos de vocês. E agora, para a gente começar, eu vou chamar o Lucas para falar um pouquinho sobre a experiência dele. Compartilhar aqui minha tela. Compartilhar a tela inteira. Tá aparecendo a minha tela? Tá sim, tá carregando. Ok. Alguém me avisa aí quando for para eu começar. Já pode começar. Tá ok. Ok, tá aparecendo. Vocês estão vendo o meu cursor? Sim. Tá bom, ótimo. Prazer, calouros, veteranos e todas as barras presentes. Eu sou o Lucas, sou graduando em licenciatura em Ciências Biológicas aqui pela URGS. Entrei em 2018/2 e gostaria de agradecer a presença de vocês. Também gostaria de agradecer ao PET pelo convite, né? E vou contar um pouquinho da minha experiência trabalhando com pesquisa, trabalhando com ciência na área da saúde. Bom, começando no primeiro semestre, eu acho que eu sempre quis trabalhar com pesquisa, sempre fui entusiasta da área científica. E não sei se ainda tem no primeiro semestre, mas quando eu fiz, a gente tinha no primeiro semestre biologia celular. E a gente tinha nesse prédiozinho lindo e super preservado do ICBS, ali que a gente tinha nossas aulas. Não sei se vocês enxergam, devia até colocar uma linha maior, mas o ICBS ficaria no Campo Centro, do lado da FACED, perto ali em cima, na Ramos, na Sarmento, tem a UFSPA. Eu não sabia disso, eu sou canoense, né? Então, Porto Alegre foi um pouquinho perdido para mim. Mas eu comecei a procurar um laboratório para trabalhar na área da saúde
por causa de biologia celular, é uma cadeira que eu gostava bastante, e eu acabei achando o IPCT. O IPCT é um Instituto de Pesquisa com Células-Tronco, tá? A professora Patrícia Prank. Eu ingressei lá em março de 2019, ou seja, início do meu segundo semestre, e encerrei minhas atividades por lá com o fechamento da minha bolsa em novembro de 2020, finalzinho do ano passado. Mas o que eu fazia lá, né? Eu acho que essas duas imagens resumem bastante o que eu fazia lá, que é, na esquerda a gente tem um aparelho chamado fluxo laminar, que a intenção dele é criar um ambiente estéreo, e nele a gente eu criava meios e trabalhava mais fazendo cultura de células. A cultura de células, talvez vocês tenham visto em biologia celular, a gente faz majoritariamente nesses frasquinhos, nessas plaquinhas. As células elas ficam aderidas ali no fundo e esse líquido avermelhado que é o meio, ele fornece os nutrientes necessários para elas. Eu particularmente trabalhava com câncer de mama. E o meu projeto consistia em desenvolver um novo método de tratamento para o câncer de mama. Eu trabalhava também com eletrofiação, né? A ideia era produzir fibras muito finas, micro mesmo, colocar um quimioterápico naquelas fibras biodegradáveis, né? E colocar aderidas ao tecido da mama para que essas microfibras biodegradáveis fossem liberando o quimioterápico em função do tempo, de forma local, sem que houvesse necessidade de uma quimioterapia, né? É uma ideia de um tratamento mais local e com menos dano ao organismo em geral. Projeto incrível. Todos os laboratórios do ICBS vão ter projetos incríveis na UFSC também, no HPS, eles têm laboratórios com projetos sensacionais. É uma experiência única de conhecer cada um deles e eu recomendo bastante. Mas voltando aqui um pouquinho para o meu projeto, a técnica que eu usava para fazer as microfibras era essa daqui do eletrospinning, né? Trabalhava com eletrofiação. E essa imagem na direita é a visão das microfibras usando um microscópio. Elas são tão finas, que mesmo com microscópio, elas parecem só um grande emaranhado de linhas. Só que se a gente usar a microscopia eletrônica de varredura, que vai cobrir uma área mais precisa, a gente tem imagens mais detalhadas, e assim, olha o tamanho das microfibras. Assim, e esse tipo de... Para construir essas microfibras, a gente precisa de uma série de equipamentos. Aqui na esquerda a gente tem a imagem de MCF7, que é uma célula de câncer de mama, né? E os laboratórios, isso é uma coisa incrível dos laboratórios ali do ICBS, que eles vão fornecer a estrutura necessária para te conduzir essas pesquisas. As pesquisas do ICBS são simplesmente incríveis. O aparelho necessário para fazer o eletrospinning é de extremo difícil acesso, é difícil de encontrar e tal, e é difícil às vezes de trazer para o Brasil. No início, quando saiu o eletrospinning, era difícil de trazer para o Brasil. Então, essas são as coisas que a pesquisa brasileira, a pesquisa pública dentro da Universidade Federal proporciona para a gente, essas experiências sensacionais. Focando na minha experiência, o que eu aprendi no laboratório, né? Eu cheguei no laboratório muito entusiasta, achando que vou achar a cura do câncer, alguma coisa, e é legal a gente entrar no laboratório e ver que não é tão simples assim. Tendo essa experiência de ficar lá, eu percebi que eu aprendi a rotina de um laboratório, aprendi o que é a rotina de um cientista, o que é fazer ciência de verdade no Brasil. É complicado, é um processo difícil, mas é um processo que vale a pena, porque a pesquisa pública é extremamente necessária e a gente vê isso cada vez mais. Depois do meu período que acabou minha bolsa, no final de 2020, eu optei por sair. Isso é algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a gente entra num laboratório
às vezes buscando uma área, e a gente descobre que não é aquilo que a gente queria. E tá tudo bem. Eu recomendo a vocês, quando voltar ao presencial, eu não sei como é que tá para conseguir a esse no ensino remoto, mas buscar outras áreas de pesquisa para vocês irem testando. Entrem na saúde, vejam como é que é a saúde, vejam, conheçam os laboratórios. Eu fui de laboratório em laboratório tentando conhecer, foi sensacional. Não posso colocar, não conseguiria colocar em uma apresentação aqui o quão sensacional foi. E no final que encerrei minha bolsa, eu acabei trocando de área. Agora eu estou na área do meio ambiente, da ecologia. Mas, sem dúvida, eu vou carregar o que eu aprendi ali no ICBS, o que eu aprendi nos laboratórios da saúde, é uma experiência que eu vou carregar para sempre comigo, que é a experiência de ser um cientista de verdade, né? Eu gostaria de agradecer, né? Foi uma apresentação mais rápida, assim, mais superficial, contar um pouquinho. Né? Tentei, para não atrasar a apresentação dos outros também. Opa. Ai, meu Deus. Aí. Muito legal a tua fala, Lucas. Muito obrigada. Obrigado. Eu não sei se eu posso ir ou se vai ter um momento de perguntas. Se alguém quiser fazer alguma, não sei se alguém tem alguma pergunta. Acho que depois no final a gente pode deixar algumas perguntas e também podem enviar no chat, daí a gente vai respondendo com calma. Mas agora é a fala da Simone, então, que também faz estágio no HCPA e participou de iniciação científica e outros projetos no CBS. O que ela não participou? Enfim, Simone, tua fala. Oi, gente, não preparei slides bonitinhos como o Lucas. Eu vim mais aqui dar minha cara a tapa. Eu sou a Simone, eu sou do curso de biomedicina, eu tô no penúltimo semestre, então me formo quando acabar o 2021 da URGS. E durante a minha graduação eu participei de várias coisas diferentes, de várias extensões, e eu vou falar um pouco delas, mas eu acho que minha dica inicial para vocês é aproveitem a faculdade para experimentar coisas diferentes, de áreas diferentes. A URGS ela oferece muito tipo de extensão, desde iniciação científica, Liga, EJ, DA, então experimentem, que acho que cada coisa vocês vão tirar uma boa experiência. Então, a minha primeira experiência foi com a iniciação científica. Eu fiz durante 3 anos iniciação científica ali no departamento de farmacologia do ICBS, que é aquele prédio que o Lucas mostrou anteriormente. O meu laboratório é de psicofarmacologia comportamental e eu trabalhava com um modelo animal chamado zebrafish, que é basicamente um peixe, como o nome diz, super pequeno, do tamanho do meu mindinho. E a gente trabalhava principalmente testando um fármaco, que é a N-acetilcisteína. Ele é um fármaco que ele é utilizado quando se tem intoxicação por paracetamol e também como um mucolítico, enfim, quando o pessoal está com pneumonia e coisas do tipo. E o que a gente fazia lá? A gente colocava esses peixinhos em estresse para simular uma pessoa que estava com ansiedade ou com depressão, seja algo mais passageiro, que seria, digamos, um estresse agudo, que a gente chamava, ou um estresse crônico. E depois a gente dava a N-acetilcisteína para ver se, de fato, esses efeitos, a N-acetilcisteína ela ia conseguir retardar esses efeitos que o estresse causavam. Foi muito legal eu ter participado durante esses 3 anos, porque eu vi se eu gostava ou não mais dessa parte de neurociência. Dentro desse projeto, eu também trabalhei com a parte de álcool, num projeto bem legal, que era para ver se a N-acetilcisteína ela ia conseguir, digamos assim, prevenir os efeitos de ressaca, caso a pessoa... Só que em peixe, né? Mas pensando assim, muito no futuro, se conseguiria evitar esses efeitos de ressaca depois que uma pessoa bebe álcool. Mas acho que a minha experiência que eu tirei
da iniciação científica foi aprender como é que se faz pesquisa, aprender como é que se faz os questionamentos, como é que se surge o passo a passo de uma pesquisa para depois ela virar algo que vai, vai virar um medicamento ou vai ajudar as pessoas. Eu aprendi muito a apresentar trabalho, o meu lab me ajudou muito a... enfim, como essa parte científica e acadêmica me ajudou bastante, me acrescentou muito no curso. Aí, depois que eu fiquei no meu lab, uma das coisas que eu participei também foi de liga acadêmica. Liga acadêmica não tem só na medicina, liga acadêmica também tem para outros cursos. Eu participei da liga acadêmica de embriologia e reprodução humana, ali do ICBS. Eu fui uma das pessoas que estava na primeira formação. Tinha pessoal da biologia, ainda tem pessoal da bio, então quem tiver futuramente interesse, é uma área bem legal. E uma liga acadêmica basicamente é discutir sobre aquele assunto e levar para a comunidade. Então, a gente fazia palestras com profissionais da área que eram abertos a todo mundo que estava interessado e a comunidade. A gente, às vezes, fazia workshops, a gente dava aula, a gente fazia discussão de artigo. E o que mais me tirou dessa experiência da liga acadêmica é aprender a fazer evento e, com certeza, networking. Acho que a liga acadêmica, ela me deu bastante networking dos profissionais que estavam trabalhando da área e também me deu uma visão de como era o dia a dia e o trabalho em reprodução humana e numa clínica de embriologia. Então, acho que foi uma experiência super válida. Eu fiquei na liga por 2 anos. Depois disso, e acho que a minha maior paixão do curso foi ter participado da empresa Júnior. Eu participei da 5 Linha, que é a empresa Júnior da Biotech, mas que atende vários cursos. E eu fui presidente, eu fiquei na 5 Linha por 2 anos e pouquinho. E foi uma experiência, eu acho que a melhor experiência que eu tive durante a faculdade, porque dentro da 5 Linha eu tive a experiência de ser líder, eu tive a experiência de tocar um projeto sozinha. Uma empresa júnior é basicamente uma empresa que é gerida e feita por alunos da graduação. Então, são os alunos da graduação que fazem absolutamente tudo nela, o dinheiro que se ganha é voltado para a empresa, para essa própria empresa. E é uma empresa de verdade, real, com projetos reais, com responsabilidade fiscal e coisas do tipo. E na empresa júnior, ela me deu uma visão que a sala de aula não tinha me dado. Então, eu aprendi coisas desde fazer contrato de comercial e que hoje, mais indo para o mercado de trabalho, eu vejo o quanto essas coisas me ajudaram e são um diferencial, tanto de saber várias coisas, quanto nas entrevistas de emprego, o pessoal gosta bastante de quem fez parte de empresa júnior. Eu aprendi muito sobre liderança, eu aprendi muito sobre trabalho em grupo, sobre lidar com coisas que vão dar errado e sobre aplicar as coisas que eu via na sala de aula de uma maneira prática, tocando um projeto e botando a mão na massa. E, por fim, a última coisa que eu tô fazendo é meu estágio curricular ali no Clínicas. Eu tô fazendo em análises clínicas. Eu sei que biólogos podem também trabalhar nessa área. Uma coisa que eu descobri só no final da faculdade, mas que eu queria ter descoberto no início, é que ali no Clínicas, além de ter pesquisa, vocês também podem trabalhar com bolsas, com um estágio extracurricular dentro dos setores. Então, tem os setores de diagnóstico e patologia que vocês podem trabalhar nas diferentes áreas. Então, tem biomol, tem microbiologia, fazendo os exames dos pacientes. Então, eu estou ali fazendo meu estágio extracurricular de final de curso, mas é uma área que vocês também podem estagiar e para vocês irem atrás é só vocês chegarem lá e contatarem as pessoas. Eles não divulgam muito, é muito no boca a boca, mas é uma experiência dentro da faculdade que é ligada ao mercado de trabalho que também vocês podem ter.
Não sei se eu falei muito rápido, não sei quanto tempo eu tenho, mas eu acho que a minha maior dica é experimentem coisas diferentes. Concordo muito como o Lucas falou. Eu não me encontrei na primeira área que eu participei, que foi no meu laboratório. Eu amo neurociência, mas eu também queria ter outros aprendizados e eu fui testando. E eu acho que ter participado de diferentes coisas e ter conhecido diferentes pessoas e diferentes grupos me deu um bom networking, me fez descobrir o que eu gosto e o que eu não gosto dentro das áreas, e me fez aproveitar bastante a faculdade. Então, não se prendam a só um laboratório, não se prendam a só alguma coisa. Experimentem, acho que essa é a minha maior dica. Experimentem as oportunidades que tem dentro da universidade, porque cada uma que vocês participam, vocês vão sair de uma maneira diferente. Acho que é isso. Muito, muito legal. Muito obrigada. A gente agradece demais tua fala. Inclusive, tu deu essa mencionada na empresa Júnior. A gente teve nosso primeiro encontro com a extensão. A gente teve a Cincolinha veio aqui, então já tá no nosso YouTube. Se vocês quiserem dar uma olhada também, se interessarem depois. E agora também mencionando o famoso HCPA, eu vou chamar a Ana Beatriz para falar um pouquinho sobre o trabalho dela lá dentro, no CTG, que é o Laboratório de Células, Tecidos e Genes do Centro de Pesquisa Experimental. Se eu não estiver errado. Eba. Fala pra gente, Ana. Então, oi pessoal, tudo bem? A Fê já comentou ali, né? Eu sou a Ana, eu sou aluna do sexto semestre de graduação da licenciatura, né, de Ciências Biológicas, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência no Laboratório de Células, Tecidos e Genes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Bom, eu dividi a apresentação em 3 partes, tá, pessoal? Mas assim, vocês podem ir me interrompendo com perguntas, podem perguntar no chat, eu pedi para a Fê ler, então tá tranquilo, tá? E às vezes eu vou parar e perguntar se vocês estão entendendo, mas isso é hábito, porque eu também sou professora num cursinho e acabo tendo isso. Mas se vocês quiserem me perguntar, assim, me interromper no meio para fazer perguntas, podem, tá tudo certo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar, né, como eu cheguei aqui, como é que eu fui parar no HCPA. Então, gente, a minha história, ela começa lá em 2017, tá? Então, antes de eu entrar na faculdade. Eu estava fazendo vestibular e eu estava em dúvida entre 3 cursos. Eu não sabia se eu queria fazer biologia, se eu queria fazer biomedicina, se eu queria ou se eu queria fazer medicina veterinária, e eu cheguei a ter uma semana que eu queria fazer medicina. Então eu estava um pouco assim perdida no que eu queria fazer de vestibular. Daí eu fui no URGS Portas Abertas em 2017 e eu fui no Portas Abertas do ICBS, que era o Portas Abertas da biomedicina na época. E eu assisti uma palestra do laboratório que o Lucas até fez IC, aparentemente, não sabia. Fiquei bem feliz. Que é o laboratório da professora Patrícia. Eu assisti uma palestra deles, que eles falavam sobre células-tronco. E nessa palestra, eu achava conteúdo mais legal, assim, da biologia, mas não conhecia a célula-tronco. E nessa palestra, eles me apresentaram o conceito de uma célula-tronco. Eu aprendi o que era, e eu achei aquilo sensacional. Assim, o conceito de que qualquer célula embrionárias, eu achei isso incrível. Isso foi uma coisa assim, sensacional. Daí eu saí de lá pensando assim, eu preciso trabalhar com isso. Eu vou fazer medicina. Daí passou alguns meses Ana? e eu acabei mudando, né? Decidi que eu ia fazer biologia. Porque eu achei que biologia, né? E tem saída de campo, então eu acabei fazendo biologia. Daí, oi. Desculpa te interromper. Amiga? Tá travando um pouquinho. Tenta desligar tua câmera pra ver se melhora. Pois é, desculpa, pessoal. Tá melhor um pouco? Tá sim.
só que hora menos? Não, agora tá melhor. Tá, que bom. Tá certo. Pois é, o que deu pra ouvir, pessoal? Tipo, onde é que vocês pararam, mais ou menos? Eu entendi tudo mais ou menos, só tava dando umas travadas e depois vinha tudo muito rápido. Não sei como é que tá no computador de todo Não, mundo. tudo certo. Pois é, me avisem, pessoal, esse tipo de coisa. Tipo, eu realmente não sei quando isso acontece, então, por favor, me avisem. Tá. Pra mim começou a travar Vamos mais ou menos quando tu falou ali do IPCT. Ah, pode ser, tá. Então, eu vi uma palestra do teu laboratório, Lucas. Foi muito legal. Do IPCT, que era sobre células-tronco. Eu não conhecia o conceito. E eles me apresentaram esse conceito. E eu achei sensacional o conceito. Eu nunca tinha visto. Eu achei uma coisa muito louca e eu queria muito trabalhar com aquilo. E daí eu saí de lá, da palestra, convicta que eu ia fazer biomedicina. E daí passou umas semanas e eu decidi trocar para biologia. Acabei fazendo biologia, porque no que eu queria fazer como biomédica, eu poderia fazer como bióloga, e a faculdade de biologia tem saída de campo. Então, eu acabei ficando na biologia. Ai, ai. Tudo certo até aqui, né, pessoal? Tudo certo? Tudo na paz? Tá, Sim. eu vou acreditar que sim. Massa. Tá, obrigada, Fê. Então, daí em 2018/1, eu entrei na biologia. Muito legal. E assim como o Lucas, e acho que várias pessoas aqui, eu fiz a cadeira de biologia celular 1, que era uma cadeira, era a primeira cadeira que a gente fez, tipo, do primeiro dia de aula, quando a gente entrou, foi e ela era ela, essa cadeira, assim, dava essa cadeira, eu achava ela uma pessoa muito querida, muito legal, e ela viu que eu gostava muito desse conteúdo, então ela me chamou para trabalhar no laboratório dela, só que ela não tinha bolsa. Mas eu aceitei porque eu gostava muito do conteúdo e porque essa professora, né, a professora Ana Helena, ela trabalhava com células-tronco, que era uma coisa que eu queria trabalhar. Então, 2018/2, eu entrei no laboratório da professora Ana Helena, um laboratório que hoje se chama Células, Tecidos e Genes, mas na época ele se chamava Doenças Inflamatórias Intestinais, certo? DI. E, quando eu cheguei lá, foi incrível, assim, foi sensacional, porque eu adorei minhas colegas, elas foram muito queridas comigo desde o começo. Eu lembro que no primeiro dia, a Ana e a Mari, que foram quem me receberam, elas me mostraram todo o centro de pesquisa experimental, assim, que a parte que tinha os animais, a parte de todos os laboratórios, tudo eu vi, eu achei isso muito legal, que era um lugar muito grande, que tinha muitos, tipo, não sei, muitos laboratórios pequenos com vários equipamentos que eu não sabia o que era, mas eu achei muito legal. E daí, enfim, eu adorei minhas colegas, elas foram muito pacientes comigo nesses primeiros semestres, porque eu entrei sem saber nada, absolutamente nada, e elas me ensinaram praticamente tudo que eu sei sobre terapia celular, sobre cultura de células, e eu também gostei muito, porque logo quando eu entrei, eu já comecei a participar ativamente da pesquisa, então eu não fazia as coisas, né, mas eu ficava ali anotando nos primeiros meses, depois eu comecei a realmente fazer parte da pesquisa, mas que o IC, ele realmente participava da pesquisa, não fazia, sei lá, a cultura que depois ia para o experimento, não, eu realmente participava do experimento. E porque eu apresentava bastante trabalho. Já no primeiro semestre eu já apresentei um trabalho, que é esse que está ali na foto, que foi o primeiro trabalho que eu apresentei. Olha a carinha de emocionada que eu estava, certo? Então, eu gostei muito do laboratório de cara, assim, foi uma coisa sensacional. Mas, né, afinal, o que eu trabalho? O que eu faço no laboratório, né, pessoal? Então, lá no laboratório de células, tecidos e genes, o que nós fazemos? A gente trabalha com terapia celular. O que é a terapia celular? Terapia celular é quando a gente pega e trata uma doença, tenta amenizar o sintoma ou curar uma doença usando, em vez de um remédio, a gente usa uma célula. No caso do nosso laboratório, a gente usa especificamente a célula estromal mesenquimal, que até pouco tempo atrás era a célula tronco mesenquimal. Mas a gente trocou de nome por algumas questões lá bioéticas, certo? Mas, assim, a célula trocou de nome. Hoje ela se chama célula estromal mesenquimal. E essa célula, ela é a célula tronco de indivíduos adultos. Então, ela não é totipotente, ela não consegue virar qualquer tipo de celular. O esquema dela não é esse. O esquema dela é que ela interage com células do sistema imune, certo? Mas, enfim, a gente trabalha com essa célula, que é essa que está aqui na foto, essa aqui é a foto de uma cultura que eu estava fazendo essa semana passada. E a gente trabalha com dois tipos de experimentos. Os que são in vitro, que é o experimento que a gente faz cultura celular, então experimento no laboratório, entre aspas,
certo? Então, por exemplo, aqui tem uma foto minha, uma capela de fluxo, que o Lucas já explicou o que é, né? Um ambiente estéril, mexendo ali, e naquele quadradinho tem as células dentro, que a gente estava cultivando, e nesse dia especial a gente estava testando algumas drogas e os efeitos delas nessas células. Então, isso é um experimento in vitro, a gente trabalha com a célula em vez de trabalhar com o animal, certo? Então, que mais? A gente também trabalha com experimentos em vivo, certo? O que é o experimento em vivo? A gente trabalha com camundongos, certo? Então, a gente testa, por exemplo, em modelo animal, o efeito de algum tratamento que a gente tenha desenvolvido, ou da célula mesenquimal para o tratamento de alguma doença, certo? E a gente trabalha com esses camundongos aqui, os camundongos C57BL6, certo? Mas não precisa saber o nome, não cai no Enem. Pessoal, tô falando muito rápido, só para saber. Baita nome, né? Enorme. Aqui Não tá cai no Enem. falando. Ai, ai. Ó, Celso, tá. Peraí, pessoal. Eu vou fazer uma Eu coisa. ouvi até quando tu falou o nome do rato. Do Ah, mas é camundongo. que eu parei depois disso, eu só perguntei se... Ela não Só falou mais falei nada que cai no depois de. Enem. É, então tá tudo certo. Tá, vamos Ah, tá, lá. não, eu não Vamos lá. tinha nem ouvido tu perguntar. Ó, Celso, tá. Gente, se estiver travando, vocês me avisem, por favor, sério. Mas, voltando ali para aquela questão que eu estava falando, o que a gente pesquisa? Então, a gente trabalha com a célula tronco mesenquimal, mas a gente trabalha com duas coisas envolvendo ela. A primeira, a gente trabalha com doenças inflamatórias intestinais, certo? Que era até o nome do laboratório antes. Então, as doenças inflamatórias intestinais são doenças que acontecem inflamações crônicas em alguma parte do intestino, tem dois tipos, a doença de Crohn, que é em qualquer parte do intestino, às vezes até no estômago, e a colite ulcerativa, que é só na parte final do intestino, certo? E essas doenças, elas são bem complicadas, porque não se tem uma cura para os sintomas, só o único tratamento que se tem é dar anti-inflamatório para as pessoas atenuar os sintomas, propriamente ditos, mas vocês podem ver aqui tem uma foto de um estômago de camundongo, um intestino de camundongo, certo? Um corte histológico dele, vocês podem ver que aqui no C, ele é o saudável, tá bem? Certo? E no DSS é um camundongo que teve colite induzida. Então, vocês podem ver como tem dano no tecido. É uma doença que ataca muito a mucosa do intestino, certo? E que, acho que vocês, não sei, quem entrou agora talvez não esteja ligado, mas ela é muito importante a nossa microbiota para muitos fatores, tipo, da nossa vida, assim. Ela regula várias rotas metabólicas, rota da produção da serotonina, muitas coisas que são importantes, são reguladas pela microbiota. E quando tu tem uma doença inflamatória, tu tem muita perda da tua microbiota, por causa que tu tem essa inflamação frequente. Então, acaba sendo muito ruim para a pessoa, tipo, não mata, mas, tipo, a pessoa fica com uma qualidade de vida meio ruim, certo? Mas aí, onde é que entra a nossa célula mesenquimal, certo? Então, a colite e a doença de Crohn, elas acontecem porque o nosso sistema imune começa a atacar as células que não são invasoras, acreditando que são células invasoras, que nem mostra nessa imagenzinha aqui. O que a mesenquimal faz? Ela chega lá e ela vai imunomodular essas células do sistema imune, ou seja, ela vai dizer para elas, tipo assim, calma, cara, você tá muito bravo, não precisa inflamar aqui, não tem ninguém invadindo, tá tudo certo, não precisa. E daí as células do sistema imune vão parar essa inflamação, certo? E a célula mesenquimal, ela funciona, faz esse processo, né, de acalmar, entre aspas, as células do sistema imune de duas formas, com os fatores solúveis ou com contato célula a célula. Tudo certo aí, pessoal? Tudo na paz? De boas? Tudo certo, pode seguir. Daí. Então, é isso que a gente faz, é uma das áreas que a gente trabalha com a célula mesenquimal e diretamente com as doenças inflamatórias intestinais. A outra área que a gente trabalha é com as partículas de membrana. O que elas são? A célula mesenquimal, ela é muito grande, pessoal. Ela, assim, para uma célula, ela é bem grande. Tem aqui uma imagem que mostra ela em comparação ao linfócito. Então, vocês vão ver, ela é muito grande. E ela é uma célula que se movimenta pelos vasos sanguíneos. Ela chega até o local de inflamação pelos vasos sanguíneos.
e os vasos sanguíneos são menores, tipo os microcapilares do pulmão, que o nome já diz, eles são micro, né, são bem pequenos, ela acaba ficando presa nesses capilares. E daí pode ter alguns fatores, algumas coisas assim, não são muito legais, né, pessoal? E aí, por causa disso, a nossa colega do laboratório, a Fabi, que é muito mais laboratório lá na Holanda, ela desenvolveu uma técnica que tu pega mesenquimal e tu quebra ela em pequenos pedacinhos, que a gente chama de partícula de membrana, e publicou esse artigo, porque ela viu que dava para a célula, que ela conseguiu ver a célula mesenquimal interagia com o monócito, que é uma célula do sistema imune. E a gente tem continuado esse trabalho, vendo como as partículas de membrana interagem com outras células do sistema imune. Então, agora a gente está fazendo com macrófagos, talvez a gente faça com neutrófilos dali para frente. Então, a gente está ainda trabalhando também nessa área. Então, são essas duas áreas, doenças inflamatórias e a partícula de membrana. E por último, pessoal, dá para estar escrito por que eu ainda estou aqui, certo? Então, por que eu ainda estou aqui? Por que eu ainda estou no meu laboratório? Eu estou há 2 anos nesse laboratório, certo? 3, na verdade, eu esqueci que a pandemia existiu. E por que eu ainda estou nesse laboratório? Primeiro, por causa relacionado, assim, à pesquisa, propriamente dita, do que eu trabalho, eu gosto muito do tema, eu gosto muito de trabalhar com saúde, eu sinto que é uma coisa que me faz muito bem, porque faz, assim, gera uma coisa boa, assim, diretamente na vida das pessoas, certo? Então, eu gosto bastante de trabalhar com saúde. Eu gosto do meu laboratório e do meu tema de pesquisa de terapia celular, porque abrange muitas áreas. Então, eu trabalho com bioquímica, eu trabalho com muitas coisas. Numa área só, eu trabalho com imunistoquímica. Então, muitas coisas, tipo, dentro de uma área só. Então, eu acho isso legal, porque eu não gosto de ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Além disso, tem muitos locais onde eu posso apresentar, onde eu posso mostrar o meu trabalho, dentro e fora do Brasil. Isso é uma coisa que também da minha pesquisa, especificamente. E tem sempre muita coisa nova. Células mal toda semana tem 200 artigos novos, então eu nunca vou medir, se eu continuar aqui. Por que eu estou pesquisando para de novo? Mas o SPA é uma estrutura massa, e eu gosto bastante. A gente tem uma unidade só para experimentar um animal, várias coisas assim que eu acho bem legal. O HCPA tem muitos laboratórios em um espaço bem pequeno, assim, então permite que a gente tenha bastante troca com outros pesquisadores e permite colaborações com outros projetos que eu nunca pensei que eu ia colaborar. E o HCPA oferece eventos, oferece palestras, oferece cursos até, tem um curso de SSS do HCPA que é muito bom, tá, pessoal? Para os seus pesquisadores, então, se tu é IC, tu pode participar desses cursos. E, por último, por que eu estou no meu laboratório especificamente? Eu posso falar várias coisas, mas eu acho que, em especial, é por causa das minhas colegas. Porque eu gosto do que eu trabalho, muito, mas as minhas colegas, elas são, assim, incríveis, e elas acabam me ajudando muito, porque elas me dão muita responsabilidade, elas confiam muito em mim para fazer as coisas, eu acho isso muito incrível, porque, assim, às vezes eu acho que elas confiam mais em mim para fazer as coisas do que eu mesma, então eu acho isso muito legal, e eu gosto do meu laboratório também, porque a gente acaba fazendo várias coisas bem variadas, então, por exemplo, aqui tem a foto da gente no congresso, em Brasília, que a gente foi para o Congresso Latino-Americano de Terapia Celular, e eu apresentei um trabalho, fiz uma apresentação oral nesse congresso, tipo, o slide era todo em inglês, foi uma coisa ali complicada, e eu não pensei que eu ia conseguir, mas eu acabei conseguindo, porque minhas colegas falaram, não, Ana, tu consegue, vai lá. E eu fui lá e fiz, então, é isso. Eu acho que é por isso que eu ainda estou aqui. Então, obrigada, pessoal, e se vocês tiverem alguma dúvida, podem me falar, eu espero que a internet não tenha atrapalhado muito, e que eu não tenha me passado do tempo, e também, se vocês quiserem mandar alguma dúvida por e-mail, tá ali o meu e-mail. Obrigadão, pessoal. Parabéns, saiba que você é maravilhosa, amiga. Ai, obrigada, André. Parabéns pela tua apresentação, Ana. Compartilhe do amor pela HCPA também. Seguindo o nosso evento, então, continuando com a HCPA também, eu vou chamar a Isabela Bonfilho agora para apresentar para a gente. Ela faz isso no Brain, laboratório ali do CPE, do HCPA. Pode falar, Você também, né, amiga? Oi. Eu também. Esqueci de comentar que a gente é colega de laboratório. Bom, gente, boa noite. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Meu nome é Isabela, como a Nathalie já falou. E eu vou botar a minha apresentaçãozinha.
Tá, quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar, então eu vou botar até um timer, porque eu não quero me passar. Então, se me passar, vocês me cortem bem de boa. Eu espero que todo mundo esteja vendo. Sim, amiga, pode seguir. Então tá. Então, começando de novo, meu nome é Isabela Bonfilho, eu estou atualmente no 5º semestre de biotecnologia. E não é tão comum, mas eu não tenho uma bolsa de iniciação científica, mas sim uma bolsa de iniciação tecnológica pelo CNPq. Eu trabalho no Clínicas desde finalzinho de 2019. Eu fui uma das primeiras da minha barra aí atrás, assim, de IC, iniciação científica, iniciação tecnológica, o que tivesse de bolsa. E eu sabia que eu queria o Clínicas, então eu vou explicar mais ou menos a minha jornada até aqui. Para quem não conhece, esse é o Hospital de Clínicas. Essa é a fachadinha bonitinha dele na Rua Ramiro Barcelos. Agora ele expandiu com um outro prédio que dá ali na Protásio. Mas essa é a entrada principal. Linda, maravilhosa, amo esse lugar. E eu trabalho no Centro de Pesquisa Experimental. Então eu trouxe essa fotinho aqui, que é a Unidade de Pesquisa Laboratorial, que é um lugar onde muitos laboratórios frequentam, porque ali eles fazem sequenciamentos, eles têm vários equipamentos que são usados em comum acordo entre os laboratórios. Mas eu trabalho no Centro de Pesquisa Experimental somente com análises em humanos. Não trabalho com modelo animal e nem só com amostras humanas mesmo, né? Então, ali nesse setor, creio eu que é só realmente esse tipo de pesquisa. Mas então, vamos começar desde o começo, né? Como é que tudo começou? Eu estava bem linda, maravilhosa no meu 2º semestre e pensei, por que não pegar mais alguma responsabilidade? Vou atrás de uma iniciação científica. E eu sabia desde cedo que eu queria tentar, então, fazer essa investigação em hospitais, porque eu gostava muito da área médica. Então, eu entrei no site do Clínicas, um belo dia me deu na cabeça assim, tá, vamos ver o que vai dar. Eu entrei no site do Clínicas, na área de pesquisa, bem como tem aqui um pequeno tutorial, e eu fui de pesquisa em pesquisa, tipo, o que o Clínicas tem para me oferecer de pesquisa. Então, eu fui, e tinha sobre com animais, sem animais, sobre neuro, sobre imuno, sobre tudo que era possível, tinha um tipo de pesquisa e eu estava fascinada com tudo. Mas, na época, tinha uma pesquisa aberta ainda sobre microbioma, que eu não sei se todo mundo sabe, mas é uma investigação que está muito em alta, vamos dizer assim, que seria a colonização de micros, né, vírus, bactérias no intestino. E eu fiquei fascinada porque eu achava muito legal como isso pode modular a nossa vida, né? Então, eu simplesmente resolvi pegar, eu faço parte do laboratório da professora Ida, então eu peguei o e-mail dela e falei, boa tarde, professora, meu nome é Isabela Bonfilho, eu faço biotecnologia e gostaria de participar do seu estudo como iniciação científica. Tem uma vaga aí para mim? Bem assim, bem cara de pau. Não esperava que ela me respondesse, mas no fim me respondeu, marcando uma entrevista. E foi aí que tudo começou. Então, eu fui lá no Clínicas, meti minha cara a tapa, e ela falou que não tinha bolsa, mas que ela me aceitava no Clínicas como pesquisadora, como iniciação científica, e eu ia aprender como qualquer outro no laboratório. Então, eu comecei voluntariamente no Clínicas, no BRAIN, Basic Research and Advanced Investigation in Neuroscience, e esse é um laboratório que a gente trabalha principalmente com doenças genéticas raras. A maioria são erros inatos do metabolismo, onde tem normalmente erros em enzimas. E aí a metabolização dos compostos, que a gente come principalmente, eles não são aceitos pelo nosso corpo. Então, alguns das doenças mais comuns é fenilcetonúria, glicogenose, são várias doenças, algumas doenças que podem ser detectadas no teste do pezinho. Então, a gente trata com inúmeras doenças, hemocystinúria, depois eu vou falar um pouquinho sobre a doença que eu trabalho. Então, eu entrei nessa onda, assim, de muitas doenças, muita genética, eu aprendi muita coisa sobre biologia molecular.
E foi assim que tudo começou, meio assim, tipo, tá bom, vamos ver o que vai dar, e no fim deu certo. Então eu trabalhei por 6 meses voluntariamente lá, e depois caiu essa minha bolsa de iniciação tecnológica para mim. Então essa sou eu, toda pimposa, no Brain aqui, né? A gente trabalhou durante a pandemia, então a gente tinha distanciamento social lá, mas, né? Mascarazinha e tudo mais. E lá vamos nós, indo para Clínicas com o meu crachazinho. Tá, mas então vamos lá. O que eu faço no Clínicas? A minha bolsa, atualmente, ela está vinculada a esse projeto, abordagem inovadora no tratamento de glicogenoses hepáticas baseado no uso de polvilho doce cru, que é uma comparação entre o tratamento habitual padrão, que é com amido de milho, e essa nova abordagem com o polvilho doce cru. Mas hoje eu vou falar sobre esse outro projeto aqui, que é o que eu sou responsável atualmente mais assim, de primeira linha, que trata sobre uma doença genética ultra mega rara que o Clínicas nunca tinha recebido amostra, que é a síndrome de hipoventilação central congênita. Então, esse ano, 2 pacientes chegaram com vários sintomas clínicos que não se encaixavam com nenhuma doença, eles não sabiam mais o que fazer, então, no departamento de genética, resolveram investigar essa síndrome de hipoventilação central congênita, que é tão rara que a gente nunca tinha visto no Clínicas. Então, a gente começou esse projeto, que é a caracterização molecular, para que a gente consiga ver no DNA se realmente existe a mutação para essa doença, porque a gente sabe que o DNA não mente. Então, lá vamos nós, começamos um novo projeto. Tá, mas aí, o que rola lá nesse projeto? Rola extração de DNA de sangue. Então, chegam uns tubinhos, a gente extrai o DNA, depois vou mostrar uma fotinho para vocês. Fala muita PCR, e muita, eu quero dizer muita PCR. Até a PCR em tempo real, volta e meia, que é o que o Covid agora nos apresentou mais, né? Não tanto, mas PCR rola demais. Rola quantificação de DNA, rola sequenciamento de sangue com as bases nitrogenadas aqui, A, T, C, G. Volta e meia até um sequenciamento de nova geração. Então, a gente usa muita técnica de biologia molecular, e isso eu sou eternamente grata ao meu laboratório, porque eles me ensinaram tudo. Desde, tipo assim, ó, como pipetar água, até como fazer um PCR, como não contaminar as coisas, como se portar no laboratório, como fazer reagente, tudo, desde que eu entrei lá, eles me ensinaram tintim por tintim, e assim, ó, não entendi, vamos fazer de novo até tu aprender. Então, explicando melhor um pouco o que é a síndrome de hipoventilação central congênita. Tem esse gene, isso aqui é um gene, tá, gente? É o gene PROX2B. Ele é dividido em 3 exons. Exon 1, exon 2 e exon 3, que são essas partezinhas em azul. E aqui a gente consegue ver, então, que tem algumas expansões, que são, nesse caso, trincas de nucleotídeos que estão em repetição. Todo mundo tem essas repetições. Só que quem tem a doença tem mais repetições do que a maioria da população. Então, se tu tem mais do que 20 repetições dessas trincas, tu tem esse fenótipo da síndrome de hipoventilação central congênita, que é muito grave. Normalmente, as pacientes, elas precisam de ventilação sempre durante o sono, mas volta e meia, ventilação mecânica 24 horas por dia, porque elas hipoventilam, como o nome fala, né? Então, o projeto se deu para fazer a caracterização molecular, para a gente estudar esse exon aqui desse gene, para saber se essas 2 pacientes, e posteriormente outras pacientes que podiam surgir, tinham mesmo essa expansão ou não. Então, assim, a gente conseguiria confirmar, realmente, tem a expansão, essa criança tem a doença ou não. E é isso que o meu laboratório faz, basicamente. Recebe as amostras de pacientes que chegam com inúmeros sintomas no Clínicas, procurando ajuda de todo o estado, de vez em quando de todo o Brasil, e a gente faz a confirmação genética de que realmente essa criança tem, normalmente são crianças, né, porque são doenças que tu já nasce com ela, se essa criança tem ou não a doença. Então, é como eu falo, né, o DNA não mente. E aí a gente ajuda essas crianças, porque quanto mais cedo tu começar, então, com o tratamento adequado, com a confirmação da doença, melhor expectativa de vida essa criança vai ter, né? Então, aqui umas fotinhas do meu trabalho. Aqui é uma extração de DNA. Então, essa gororobinha que tem aqui é o DNA da paciente. E aqui, então, o gel de agarose, né? Depois de fazer a eletroforese do PCR, exon 1 das 2 pacientes e dos pais.
e o exon 2. Então, a gente já começou a investigar. Então, além da expansão, que realmente se confirmou, as crianças tinham a doença, exon 1 e 2, e também dos pais, para ver de onde que veio, né? Se é uma expansão de novo, uma mutação de novo, ou se realmente ela foi herdada dos pais. Eu sei que eu estou me passando quase, mas eu estou quase acabando as duas. Esse aqui, então, é o sequenciamento de sangue da paciente. Aqui a gente consegue ver que tá tudo bonitinho, ó. C, C, T, G, tudo vendo bonitinho e tal. É aqui, opa, só um pouquinho. Uma coisa errada aqui. O sequenciamento, ele tá dizendo que é um G. Só que vocês veem aqui que tem outra bandinha junto, que seria um A, porque é verdinho. Isso quer dizer que essa não é da paciente, é de uma outra pessoa, mas fui eu que fiz esse sequenciamento. Ela é heterozigota para essa mutação. Então, aqui existe uma mutação no DNA. Isso aqui, gente, é o DNA. Depois que tu faz o sequenciamento, tu consegue ver as bandinhas bonitinhas. E, nesse caso, ela é heterozigota, porque ela tem duas bandas, ela tem tanto um G quanto um A nessa posição aqui. Então, a gente examina se isso pode expressar um fenótipo de doença ou não. Quais foram os meus principais aprendizados, então, no HCPA? Que organização e responsabilidade são de suma importância. Porque tu vai ter muita responsabilidade, como falaram anteriormente, muitas vezes tu vai ter mais responsabilidade do que tu acha que tu é capaz de ter, mas sempre dá certo no final. E, tipo, se alguma coisa acontecer, tu fala com os seus orientadores e eles sempre vão te ajudar, sabe? Então, tu tem que ter organização e responsabilidade, mas também tudo dá certo no final, sabe? Eu aprendi também que estudo e revisão bibliográfica sempre estão presentes, então não importa tu só ir para o laboratório, tu tem que estar sempre se atualizando, sempre lendo os artigos novos, sempre procurando e indo atrás. Eu aprendi como é maravilhosa, ou nem tanto, a vida de um cientista brasileiro, porque a gente sabe dos nossos cortes de verba, a gente sabe do nosso corte de bolsa, o que não é nada maravilhoso, mas é muito importante que a gente continue com essa ciência que ajuda tanta gente, que faz tanta inovação, e mesmo nos trancos e barrancos, no final a gente é maravilhoso por estar doando o nosso tempo para a ciência, que é incrível. E eu aprendi também que a gente tem que se arriscar, a gente tem que dar o nosso cara a tapa, e a gente tem que enfrentar os nossos medos, e principalmente não ter medo de perguntar. Porque entrando no laboratório, a gente não vai saber de tudo. E os nossos orientadores sabem disso. Então, a gente tem todo o direito do mundo de ter as nossas dúvidas. E a gente vai aprender muito mais indo para o laboratório, botando a mão na massa e se arriscando do que ficando com medo e não perguntando e não fazendo as coisas, sabe? Então, a gente está lá realmente para aprender. E a nossa principal responsabilidade, eu acho que é essa, né? Tipo, tá lá e aprender e dar o nosso melhor, fazer o nosso tempo valer a pena. Então, eu queria agradecer ao convite e agradecer a todos que estão até aqui me ouvindo. Desculpa se eu passei um pouquinho do tempo. Esse é o meu e-mail, caso alguém queira me perguntar alguma coisa posteriormente. E caso queiram me perguntar também no Instagram, que é mais informal, mais cool, podem me perguntar também. Então tá, é isso, gente. Obrigada. Nossa, eu sou muito suspeita para falar da Isabela, meu Deus. Ela me ensinou tanta coisa. Mas uma das coisas que eu queria dizer sobre isso que tu comentou, e que a nossa orientadora falou também, é que no laboratório, isso é a pessoa que mais tem direito de ter dúvidas. Então, acho que essa sensação, e o que é pesado pelos orientadores é a nossa vontade de aprender. E que a gente ter dúvidas é importante e fundamental nessa etapa da iniciação científica. Se a gente for pensar, é tendo dúvidas que a gente aprende. Sim, e é tendo dúvidas que tu se torna um cientista, né? É basicamente isso. Então, enfim. Parabéns pela apresentação, Isa. É isso, gente. Obrigada. Parabéns. Muito, muito legal. Agora, antes da gente chamar as próximas, as gurias, a gente vai deixar aqui no chat o forms de presença. Aí a galera que fez inscrição, que tá aqui, que vai querer seu certificado, só preencher lá. A gente também tem uma caixinha para sugestões que vocês quiserem, maneiras que a gente possa melhorar esses encontros. E aí agora eu vou chamar a Cata e a Ju para falar um pouquinho sobre a ação Covid do ICBS que estava rolando lá
Boa noite, gurias. Deixa eu só colocar aqui o PPT com fotinhos que a gente separou. Deixa eu ver se eu vou fazer isso direito. Nosso PPT tá bem mais humilde que o resto da galera. Eu tô compartilhando? Ah, tá. Tô vendo agora. Gente, o PowerPoint tá um pouco feio, mas a mensagem é muito bonita, tá? Então, fiquem aí. É mais pra ser um álbum de fotos. É um álbum de fotos, pra ilustrar mesmo. Então, eu sou a Catarina, só apresentando. Tá, eu sou a Júlia. Não sei, a gente fala um pouquinho, né, sobre nós, acho. Eu sou do 6º semestre, atualmente, da Biologia, licenciatura. E já estive em laboratórios de C também, já trabalhei no HCPA também, lá no centro de pesquisa. Aí depois eu acabei saindo, porque surgiu essa oportunidade de trabalhar no ICBS, ali com os testes. A pandemia mudou nossa vida, né? E aí eu fui para lá. E atualmente eu faço voluntariado em outro laboratório de neuro, mas daí esse aí eu recém comecei. E eu sou a Catarina, eu também, que nem a Júlia, acho que ela não comentou, mas nós duas somos da licenciatura, apesar de estarmos trabalhando, sim, em laboratório. Isso é uma possibilidade para todo mundo da licenciatura, com certeza. Eu entrei na ação do Covid há um ano atrás, quase, vai fazer agora em setembro, assim que eu saí da bolsa do Jardim Botânico, mas isso também é história para outro dia que o Pet quiser me chamar para falar do Jardim Botânico, eu posso falar. E eu conheci a bolsa por causa da Ana, que mandou umas mensagens no WhatsApp um ano atrás, eu parei para ler, assim, essas 7 mensagens encaminhadas direto de uma vez, ninguém lê, sabe? Daí eu li, e era oportunidade de bolsa. e passei. Bem legal. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que a ação faz, como ela tá diferente, assim, o pessoal descreveu o ICBS, como é que é o prédio, e a gente está aqui para contar que esse prédio não é mais o mesmo. Ele mudou. Mudou 100%. Salas de aula viraram laboratórios, viraram almoxerifado, viraram salas de lavar roupa, exatamente. Tipo, tá tudo diferente. Eu não sei se todo mundo sabe também, né? A ação Covid é uma ação que começou em 16 de abril do ano passado. Foi uma iniciativa logo no início da pandemia da URGS, de uns professores do ICBS, principalmente, que pensaram, tipo, tá, a gente tem gente aqui na faculdade, a gente tem pesquisa, a gente tem tudo isso, vamos usar em prol da sociedade, né? Que é isso que a Universidade Federal faz, né? E aí começaram, no início era bem pouco, começaram a fazer os testes, né? Então foi rolando doação de equipamentos de todos os professores que podiam contribuir, às vezes até com ajuda financeira. E o projeto começou pequeno, né, fazendo poucos testes por dia, mas depois foi crescendo muito, até que a gente já passou de 1000 testes por dia em uma época, aí, lá em fevereiro, quando estava a bandeira preta, era simplesmente ridículo o trabalho, porque eram 1000 testes sendo feitos por dia. Eu sonhava que eu estava fazendo PCR, porque meu cérebro não conseguia parar de fazer PCR. Sim, era muito insano. Hoje em dia a gente já bateu mais de 100.000 amostras feitas, né, desde o início da ação. E é isso aí, é trabalho de segunda a sábado, né? Tem as equipes que a gente vai comentar um pouquinho depois. A Cata colocou no nosso slide, né? Eu sou da equipe da extração atualmente, mas eu já trabalhei no transporte de amostras e também no PCR. E eu tô na equipe do PCR desde dezembro, que parece pouco tempo, mas a gente tá em agosto, né? E antes disso também eu fui do transporte e do almoxarifado. A gente visitou um pouco a ação, assim, conseguimos ver vários lados diferentes do que dá para fazer lá dentro. Daí, lá dentro trabalha, então, gente da biologia, que nem eu e a Júlia, da licenciatura, da pesquisa, gente da farmácia, da fisioterapia, da veterinária, da odontologia, tem gente de muito curso, biotecnologia, biomedicina também, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, técnicos, professores, tem tudo que é tipo de gente participando dessa ação como bolsista, trabalhando a mesma coisa que a gente trabalha. É
E coordenadores, claro, porque alguém precisa coordenar o que está acontecendo. Mas é tudo no mesmo nível de trabalho, assim. É uma experiência muito legal de ter. E, pô, eu não sou só um aluno da graduação aqui. Eu faço a mesma coisa que gente com pós-doutorado está fazendo. É bem legal. Sim, é um projeto que começou do nada, assim, né? Começou exclusivamente por causa da pandemia, e aí foi atraindo as pessoas, e a gente, tipo, tem muita troca de experiência ali, né? Porque além de estar fazendo os testes, a gente consegue trocar ideia com todo mundo. Então, né? Que nem a Cata falou, são muitas áreas, né? Muitas. Sim, eu descobri esses tempos. Uma colega estava comentando com outra da odonto e descobriu que estava precisando de dentista, sabe? Só porque estava do lado de alguém da odontologia e foi fazer um comentáriozinho, opa, eu tô com o quê? E daí se foi. Bem, daí nesse PowerPoint a gente trouxe várias imagens para ilustrar, porque a amostra que é coletada... aliás, a gente trabalha principalmente com amostras da prefeitura vindo dos barracões, aqueles do SUS. Então, essa amostrinha que é ali coletada no nariz, ela passa por um processo enorme até virar um laudo efetivamente. E daí, para ilustrar um pouco o que o ICBS virou, esse circo todo de ação Covid que está rolando lá dentro, a gente trouxe umas imagens. Posso ir passando, Júlia? Eu acho que sim. Aí a ideia é a gente contar a história da amostra, tipo, o caminho da amostra. Porque quando a gente entra lá, quando eu entrei no meu primeiro dia no ICBS, que foi em dezembro do ano passado, inclusive, que já daqui a pouco vai fazer um ano também, a gente passa por todas as etapas para conhecer, e daí a nossa orientadora sempre falava, né? Vamos contar a história da amostra. Então tá, primeiro a amostra, ela, na verdade, os potinhos, que é onde vai, não sei se as pessoas aqui, alguém já fez o teste de PCR, tem esse treco, que é o swab, que tu põe no nariz, e ele vai dentro de uma solução salina, né? E ele é fornecido pelo ICBS, então a prefeitura primeiro vem buscar no ICBS os potinhos, daí leva para as tendas, aí nas tendas coleta da gurizada, aí depois traz de volta, e aí quem recebe é a equipe da recepção, e eles vão, tipo, catalogar essas amostras. Então, cada pessoa vai virar um número. Então, a gente não trabalha com o nome de pessoas, a gente trabalha com números só. Inclusive, a gente está batendo mais de 85 mil amostras só da Prefeitura de Porto Alegre. Eu estava numerando tubos hoje mesmo, acima de 85 mil. E aí a gente recebia também de Igrejinha, de outras prefeituras, do LACEN, que é o Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. Mas atualmente a gente está só fazendo os testes de Porto Alegre e dos servidores, que é o pessoal da pós-graduação que está voltando, aí juntamente com alguns técnicos e tal, daí essas coletas são feitas direto no ICBS. E as coletas internas também, né? Da gente. A cada 3 semanas todo mundo se testa. Ah, sim. A gente faz teste de nós mesmos a cada 15 dias, até porque se tem alguém com qualquer suspeita ou que dá positivo mesmo sem sintoma, essa pessoa, tchauzinho, 15 dias em casa, né? E é isso aí. Então, essas fotos aqui, daí essa recepção pega os tubinhos, né? Transforma isso num número e aí etiqueta tudo. E vai também para o cadastro que coloca isso no sistema. Então tem todo um banco de dados com absolutamente todas as pessoinhas lá, o endereço delas, qual é o número delas, quanto elas foram coletadas. Isso foram tudo sites criados exclusivamente para a ação, né? Ali em cima tem as roupas também que a galera usa, que é insano. Uns macacões e mais face shield, mais máscara e mais jaleco. É bem louco. Aí depois tem a NB2, que é a primeira etapa depois do tubinho, né? Então tá o tubinho com a solução salina e com a babinha da galera. Aí ela vai para esse laboratório que é o que é mais perigoso, assim, que é onde o vírus ainda tá ativo. Então tem toda essa paramentação que eu coloquei a fotinho. Eu não tinha muitas fotos da NB2 porque a gente nunca passou por essa equipe, nem eu nem a Cata. Mas esses são os fluxos ali onde as pessoas estão trabalhando, que são os mais críticos, assim, com segurança e tal, porque ali eles vão adicionar uma substância que vai dissolver a membrana celular.
Então, ali que eles conseguem ter acesso ao DNA e vai ser degradada a célula. Então, o vírus morre se não tem mais a célula. Então, por isso que essa é a parte que a gente chama de inativação do vírus. E aí, depois disso, esses tubinhos, eles lá no NB2 vão ser alicotados, então, em tubinhos menores, e aí eles vão vir para a extração do DNA. E aí, como a gente faz tudo em larga escala, é tudo separadinho, assim, né? Que é coisa que quando tá no laboratório de C, tu faz tudo de uma vez só, né? Então, para nós, aí vem eles alicotados, junto com essa lise de membrana celular. E aí a gente vai adicionar os reagentes e tudo mais para botar nos extratores automáticos, que são essas máquinas bonitonas ali, que são muito caras e chiques. E aí a gente coloca, tipo, tem placas de 96 poços, e aí vai de 96 e 96 de uma vez, assim, dentro do extrator. E aí ele usa umas... A Júlia travou ou eu travei? Eu acho que foi a Ju. Ah, tá. Júlia travou. Oh, não. Agora voltou? Voltou sim. Não sei até que parte vocês pegaram. Tu tava falando dos 96 poços e vai para as caixas de extratores. Ah, sim, é. Então ali, essa é uma fotinho minha. Ali no... Ela tá travando, mas ela quer dizer que essa foto aqui é ela, eu imagino. Todo com essas de... Então a gente usa essas. E acontece... Júlia, tá travando bastante. Ai, não acredito. Alô? Droga, eu vou desligar minha câmera talvez melhore. Oi, dá pra ouvir sim. Alô? Agora tá? Uhum. Ok, tá. Enfim, basicamente o que esse extrator automático faz é se ligar, tipo, ele tem umas bis magnéticas, e aí a gente coloca uns reagentes que vão se ligar no ácido nucleico, né, no DNA. Então, essas bids vai, tipo, entrar em contato magnético e elas vão meio que se grudar ali para extrair o DNA de forma automática, né. E aí, depois disso, a gente manda essas amostras para o PCR. Então... Ai, meu computador berra toda vez que eu troco de slide. Não sei se vocês escutam, mas é só ignorar. O PCR, então, é a etapa que tanto eu e a Ju, a gente trabalhou as duas. Lá a gente recebe as amostras vindo da extração numa caixinha de gelo. Como a gente está trabalhando com RNA, ele tem que ser mantido no freezer menos 80 graus ou nessas caixinhas de gelo por um curto período de tempo, que é só na hora que a gente vai petar. Então, aqui tem também outra placa de outro tipo, não tem nada a ver com a que a Júlia falou antes, de 96 poços também. E a gente tem um mapa para seguir de referência. Então, é bem isso. Cada coluna vai ser a amostra de uma pessoa, porque a gente trabalha com um kit de análise multiplex. Então, dentro de um pocinho só, a gente analisa vários genes. Não precisa ser... Era um protocolo de antes, e é protocolo, às vezes, em iniciação científica, que tu analisa cada poço, é um gene diferente. Então, uma amostra teria que ser pipetada 3, 4 vezes para tu analisar tudo que precisa. Mas o kit que a gente usa agora é um kit em que em um poço só tu consegue ver tudo. E a gente, para controle, depois que pipeta, segue aqui a caixinha de... Eu tenho uma aqui. Caixinha de ponteira. Descarta a ponteira para cada amostra para não contaminar. E bota a amostrinha nesse coolerzinho azul para botar que deu. A pessoa dos equipamentos, depois que tu fechar a placa, vai centrifugar. A pessoa vai conferir se tu pipetou tudo de acordo com o mapa, porque qualquer troca tem que ser notificada, senão é um laudo que pode sair errado, é alguém que está negativo e vai receber que estava positivo porque tu trocou e acabou não se ligando. E é muito fácil, né? E é muito fácil de trabalha com números. Então, a amostra P85.457. Bem isso. A caixinha de gelo chega, alguém confere. A gente centrifuga tudo para não ter o risco de, quando abrir, espirrar para fora gotículas. Daí,
Tu centrifuga tudo, bota na caixinha, confere de novo. Pipeta, passa para alguém que não é tu, que vai conferir de novo, para no fim garantir que tá tudo 100% verificado, e é isso aí. O erro humano no PCR está incluso, e mesmo assim é baixo, por causa dessas coisas. Então, a gente centrifuga a placa para garantir que tudo vai misturar com o mix de amostras, que é feito separado, e as amostras são botadas em cima dele. E bota para rodar nesse equipamento aqui, que foi falado antes, que é uma máquina de análise de PCR real time. Aqui dá para ver um pouquinho os gráficos, tem vários positivos, porque toda vez que essa curva sobe, é positivo. Então, esse gráfico tá interessante aí de gente com Covid. Esse aqui sou eu também fazendo a pipetagem das amostras. Aqui era um slide que a gente chamou de descontaminação, mas é um tópico muito importante, que tudo contamina. É muito fácil de contaminar. Tipo, a gente tem uma média de quantos positivos tem que dar na placa, e quando essa média extrapola, ou quando os brancos, branco é um poço que tem um mix, que é as enzimas e tudo, e água. Ela não é para dar positiva, ela não é para dar nada. E às vezes ela dá um positivo lindo, assim, parece um controle positivo. E daí vai a gente limpar os fluxos de novo, fazer não sei o que, trocar todo o avental, trocar tudo que tem dentro de fluxo porque está contaminando. Banho de hipoclorito, Nossa. agorizada. A gente limpa, nessa imagem aqui, todos os kits que a gente vai usar de sondas e buffers, enzimas e água, a gente limpa por fora, com 3 vezes hipoclorito, 1 vez álcool e meia hora de UV. Porque teve uma época que estava contaminando e a Gabriela, que é a nossa coordenadora, descobriu que era isso. Não sei como ela descobriu, porque é muito difícil saber a origem de uma contaminação, mas era isso. Então, é um dos protocolos. É muito intenso, porque um dia parado é muito prejuízo. Atualmente, a gente está fazendo 500 amostras por dia, então é muito menos do que já foi, mas mesmo assim, é muita coisa. Então, se um dia dá contaminação, no outro dia a gente vai ter que fazer tudo de novo e torcer para que não esteja contaminado e ainda fazer todas as amostras do dia, porque é todo dia de segunda a sábado que chega a amostra. É todo dia. Insano. Essa foto ali, a gente tava colocando os tubinhos na UV, a gente brincou que pareciam soldadinhos. Não, essa foto elas estão rindo, mas a gente tava chorando por dentro, porque era tanto hipoclorito sendo respirado mesmo. Eu tava tossindo que eu não parava. E as amostras estavam contaminando, sabe? A gente não sabia o que fazer, tava todo mundo meio desesperado. Ah, meu Deus, as pessoas precisam saber se estão com Covid ou não. Não dá para esperar mais que 2 dias para fazer um PCR. Ah, é verdade, a gente sempre manda os laudos em até 48 horas, então é uma responsa enorme para coisas que são só numerozinhos pra gente. A outra equipe que eu queria falar, não sei o quanto que a gente está de tempo, para ser sincero, eu acho que eu vou acelerar um pouco, mas o transporte, que tanto eu quanto a Júlia, a gente entrou no transporte, é uma parte menos laboratorial, mas que muito aluno da graduação passou por ali para entrar em partes mais de laboratório bem legais na ação, que é basicamente tirar do menos 80 todas essas amostras e botar num gelo. Também tem e levar para o PCR. Outras responsabilidades também, como fazer a lavanderia dos macacões e aventais e cuidar dos resíduos biológicos para... Enfim, eles têm que ser autoclavados, eles têm que ir. E esse pessoal de transporte é o que corre nos corredores de CBS, vai com tênis de caminhada porque dói o pé. É cansativo. E sempre tem que estar à disposição do PCR para levar e guardar as amostras, que não podem ficar muito tempo fora do congelador. Sim, o RNA é muito sensível, né? Então ele degrada muito rápido. Então é isso. Tirou do menos 80, vai pro gelo, já vai pro PCR. O PCR só descongela para poder pipetar, já devolve para guardar no menos 80 de novo. Essas fotinhas são ótimas. Uma lavanderia dentro do CBS só para lavar roupa. Gente, isso aqui era uma sala de anatomia, pelo que me dizem. Ou alguma coisa assim. Virou lavanderia, tá? É isso aí que rolou com o CBS. Aqui, isso aqui era uma sala de aula, virou o nosso almoxarifado. Ele é cheio de coisa. Sim, e nossa, tem muito fluxo ali, né? Tipo, luvas, pipetas, nossa, tanta coisa organizada álcool. Ali. Todo dia, litros de álcool são usados para descontaminar as coisas. Máscara. Todas as máscaras que a gente usa, essa paramentação toda, é fornecida pelo CBS, então é muito importante. Avental descartável, tu usa 1 por dia. O mix, que é a função que eu mais estou fazendo ali no PCR, que é para não contaminar, eu uso 2 por dia, então é muito material, muito resíduo gerado.
E o pessoal da esterilização também. Aqui que cuida de todo esse resíduo biológico para fazer um descarte correto. Aqui as equipes das coletas dos servidores, que são o pessoal que trabalha com numerar o tubo, fazer a coleta com o SUAB e registrar no sistema. Tanto dos servidores quanto do pessoal que trabalha na ação. A gente. Mas aí não tem a ver com aquelas amostras da prefeitura. É só quando vai o pessoal da URGS fazer a coleta, né? Aqui a sala que tem um monte de freezer menos 80. Aliás, as vacinas da Pfizer foram guardadas em um desses freezers durante um tempo. Tinha um guarda na frente e tinha uma lista de nomes de gente autorizada para entrar nessa salinha, porque tinha vacinas da Pfizer a, tipo, sei lá, 10 metros de onde a gente estava trabalhando. Era muito doido de pensar. Trancado a, tipo, uns 3 cadeados, assim. E, por fim, para mostrar como é que é a caixinha que sai do extrator e que vai quase que direto para o PCR. Essa aqui, dá para ver a data, eu tirei essa foto ontem do WhatsApp para mostrar para vocês. Então, uma caixa com 96 amostras, sendo uma delas um controle negativo da extração, que ele é feito o PCR desse controle negativo e ele tem que dar isso, negativo. Porque se ele der positivo, dá algum problema na extração e volta para reextrair tudo de novo, porque isso não é confiável. É bem larga escala tudo, assim. Bem cheio de controles aqui, controles lá, pra gente ter certeza que em algum momento não se perdeu e contaminou uma caixa inteira e um monte de gente vai receber falso positivo. Sim, e aqui as caixinhas... Foram 6 caixas dessa, hoje foram 5. anda meio intenso agora, a gente tá recebendo mais amostras. E mais aqui pro final, umas fotos... É muito divertida. Conhecer as pessoas lá, são pessoas incríveis. Eu tava falando essa semana com a Júlia, eu não me sinto cansada em trabalhar num lugar que tem tanta gente legal trabalhando comigo. E é isso aqui era 23 de dezembro. A gente de manhã tava só com 6 placas, eu acho, para fazer. Era uma época horrível, tava cheio de amostra. A gente fez tudo, enquanto rodava, a gente, vamos montar uma árvore de Natal, não sei o que, se divertir. E o pessoal da tarde começou a fazer PCR, foram sair tipo umas 9 da noite para ninguém precisar ir dia 24 de dezembro. Então, não tem como saber quando que o negócio vai estourar. Mas a gente não parou de ir. Eu fui no Carnaval, fui na Páscoa, fui no Ano Novo. E é isso, é esse sentimento de a gente precisa estar aqui. Alguém depende desse resultado, com certeza. Sim, acho que essa é uma sensação muito legal que fica, assim, da gente saber que está fazendo algo pela universidade, né, de tipo, em nome da universidade, mas que é para a sociedade e que ainda mais numa época tão tensa como a gente tá, né, e a gente tá ali, a gente se expõe ao vírus todo dia, né, mas é isso aí, a gente, sei lá, dá para ver que a ação inteira, assim, ela funciona, claro que tem intrigas dentro, tem treta, sempre tem, mas assim, num geral ela funciona muito bem, porque é o espírito da galera de tipo, a gente tá fazendo uma coisa muito importante num momento muito importante, assim, do mundo, né, inteiro. Então... E por fim, a gente botou uma fotinho... De todo mundo. Biólogas. O pessoal da Bio que já passou por lá, já esteve. Eu só acho que era o momento que mais teve gente da Bio trabalhando lá. Gente, era para ser uma bolsa quando eu me inscrevi de 4 meses. Eu me inscrevi ano passado, em agosto, e era para durar até dezembro. E a gente acabou de renovar o contrato para até dezembro, só que do outro ano, sabe? Sim. É muito... agora a gente legal. Vai até dezembro a princípio, mas a gente não sabe como é que vai estar o ano que vem, né? A gente não falou, tem o pessoal agora que está começando um projeto novo de sequenciamento, né? Então eles pegam as amostras positivas e começam a sequenciar elas. Para descobrir. É um projeto que está bem novo ainda, Tipo, é Delta, é a variante do Amazonas, é a variante da Inglaterra, eles estão fazendo isso, dentro da URGS. Tá acontecendo agora. Só que daí é uma parte que eu e a Cata, a gente não tá, né? Mas a gente acaba ficando sabendo que tá rolando e a gente não sabe como é que vai ser o ano que vem, né? Se vai continuar, se o CBS vai voltar a ser só um lugar de ter aula e pesquisa. Mas é isso, por enquanto ele é mobilizado única e exclusivamente para isso. Gurias, o André perguntou ali nos comentários sobre a análise dos esgotos. Então, esses dois bonitos aqui da foto, o Arthur Manghini e a Pamela Cunha, eles estão envolvidos com as análises dos esgotos. Eu sei que o Arthur está trabalhando com os esgotos desde o começo, assim, da ação. E
a gente não tem muita informação sobre, às vezes, porque eles meio que fazem o próprio PCR quando precisa. Tipo, o esgoto, ele trabalha com a ação no sentido de estar lá junto, mas são amostras que chegam por outro lado, eles usam os equipamentos como todo mundo, usam os mesmos, as luvas, as máscaras, tudo da ação, mas é uma coisa muito mais isolada, assim, que nem o pessoal do sequenciamento, que é um negócio novo, é um projeto de pesquisa dentro dessa ação que daí a gente acaba não tendo tanto contato. Mas vale perguntar para o Arthur, que eu tenho certeza que ele adoraria falar sobre. É verdade, ele tá bem por dentro. Que daí é no laboratório de virologia, né? Vocês têm mais perguntas, galera? Esse é o último, né? De nossa parte é isso, eu acho. Era mais mostrar um pouquinho do que está acontecendo no ICBS. Eu vou dizer que é muito legal de fazer algo presencial nessas épocas malucas de tudo em casa. Dá um alívio. Mesmo que seja... Por isso que a gente se testa a cada 3 semanas, porque o risco é enorme, mas, nossa, dá um alívio de poder estar lá trabalhando e ainda pensar, putz, pelo menos eu estou trabalhando com algo importante, não preciso me sentir culpado. Sim, é um baita privilégio mesmo a gente poder estar vendo o pessoal e tal. Mas é tudo bem. Protocolo de segurança master, assim, né? Nossa, gurias, eu tinha muita Parabéns, curiosidade de saber sobre essa Covid. Eles falam um pouco da ação, eu senti isso, eu senti que tinha que ter muito mais destaque, não porque a gente tá lá dentro, mas porque, nossa, tipo, teve um momento em que tinha 100 bolsistas simultâneos, sabe? Em uma ação. Sim, totalmente. Nossa, no começo eu pensava, nossa, não estão fazendo nada na URGS em relação a isso, como assim, sabe? Então acho que falta muita divulgação do trabalho que vocês estão fazendo, que é muito lindo. Parabéns, gurias, pela apresentação. Valeu. Pelo trabalho também. Deixar o espaço, então, para a próxima pessoa que a gente acabou consumindo um tempo. Sim. Agora eu vou chamar a Laura Heffel, também aluna da Biotech, para compartilhar a experiência dela sobre iniciação científica. Gente, como é que para de compartilhar? Achei. Oi, gente. Tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Sim, tudo certo. Tudo certo? Então tá bom. Então, primeiramente, boa noite para todo mundo. Eu queria agradecer o convite feito pelo pessoal do Centro Acadêmico de Biotecnologia, pelo PET da Biologia. Eu estou muito feliz de estar aqui. E aí, primeiro eu queria me apresentar. Como a Nath falou, eu sou a Laura, eu faço biotecnologia na URGS. Eu estou no 5º semestre. Então, hoje eu vou falar um pouco vou relatar um pouco da minha experiência como iniciação científica no Clínicas, né? Só que antes de falar do Clínicas, eu tenho que falar um pouco sobre como é que eu enxergo Clínicas e de onde vem essa visão que eu tenho hoje, né? Mas só um ponto antes, provavelmente o meu notebook vai travar, porque ele costuma fazer isso, ele tem esse hábito de travar em apresentações, e enfim. Então, vocês se importam se eu deixar a câmera desligada? Não, capaz. Não? Tudo bem? Então tá bom. Bom, como eu estava comentando, eu tive 2 experiências de iniciação científica. O primeiro envolveu um laboratório no departamento de bioquímica, que foi sensacional, assim, ele trabalhava com uma área que na época que eu era apaixonada, que era neurociência, que chegou a até ser um pouco, enfim, estressante trabalhar com essa área, e aí eu acabei mudando para um laboratório no Clínicas. E como é que eu encontrei esse laboratório? Igual que a Isabela estava comentando, tem uma parte da URGS que fala todos os projetos que estão vinculados a ela. E aí eu fui lá pesquisar e tal, e achei um projeto que envolvia CRISPR. Não sei se vocês sabem o que é CRISPR, que é um método de edição gênica. Enfim, eu achei sensacional. Tipo, meu Deus, isso é pura ciência, inovação, futuro, tecnologia e tudo mais. Eu achei muito sensacional, já me ativou a curiosidade e pensei, por que não mandar um e-mail perguntando se tem vaga?
E aí, quando eu fiz isso, era abril desse ano. Abril, tipo. E aí, pouco tempo depois, o professor que rege o grupo me respondeu, falando que tem super interesse e tal. Eles foram muito legais, muito receptivos. Só que eu não podia atuar por causa do Covid, né? O Clínicas é enfim, tem toda essa questão do Covid, né? E aí eu só consegui, de fato, começar a atuar agora em julho. Ou seja, a minha experiência no Clínicas não é das maiores. Mas eu já tenho alguma coisa, assim, para agregar, principalmente da experiência que eu tive anterior, né? Tipo, o que eu vivi no departamento de bioquímica, assim, abriu meus olhos. E aí eu quero frisar alguns pontos que outros colegas anteriores a mim comentaram do quão é importante a gente ter várias experiências, né? A gente não se fixar em um ponto ou em um laboratório, um projeto. É muito bom a gente ter experiência para a gente ter uma visão ampla do cenário da pesquisa, enfim. Então, isso é muito bom. E aí, quando eu entrei no Clínicas, eu entrei num grupo que tinha como objetivo estudar terapia gênica. Terapia gênica, acho que vocês sabem, né? Não sei. Que é um método da engenharia genética. Ele é um método que tem como objetivo tratar uma doença através de modificação genética de um indivíduo que está doente. Então, se tem um indivíduo que tem uma doença genética super rara, tipo uma doença monogênica, que nenhum remédio resolve, que nenhum tratamento resolve, então está surgindo essa forma terapêutica que procura modificar a genética para tratar e curar a doença, né? E aí, enfim, eu me interessei muito por esse assunto, daí eu entrei no grupo, acabei aprendendo algumas técnicas, principalmente de biologia molecular, como extração de DNA, purificação, PCR, quantificação, eletroforese e tudo mais, pelo menos toda a parte mais básica, né, já que eu estou no começo. E só para comentar um pouquinho mais do projeto, o pessoal do grupo, ele usa terapia gênica como uma forma para tratar uma doença rara chamada mucopolissacaridose, que existem vários tipos, tem o tipo 1, tipo 2, tem até tipo 7, e a gente trabalha muito com tipo 1 e tipo 2. E aí eles também procuram trabalhar com vetores não virais, que são partículas químicas que conseguem carregar DNA até a célula que a gente quer, né? Então, basicamente, é isso, assim, o projeto envolve CRISPR, que nem eu comentei antes, trabalha com células somáticas, doenças monogênicas, ele é em vivo, não, ele é ex vivo, desculpa, ou seja, o DNA, ele é transplantado para células, e essas células, elas são trabalhadas externamente no laboratório, assim, elas são manipuladas no laboratório, ou seja, não é na pessoa. E também tem a forma de trabalhar com modelo animal, e eles usam muito camundongos para isso. Então, eles compram camundongos de outros países, tipo Estados Unidos, basicamente, e aqui eles compram os camundongos já com a doença. Eu ainda não descobri como é que eles fazem para desenvolver a doença no camundongo, tadinho. E aí, com isso, a gente utiliza esses camundongos para fazer testes comportamentais, ou seja, a gente avalia como é que está a saúde desse ratinho. Daí também a gente faz, tipo, extração de tecido, não é nada grosseiro, tá? Não se preocupem. A gente pega, tipo, um pedacinho de pele da orelhinha deles e tal, para fazer extração de DNA, e aí fazer PCR, enfim, fazer os estudos todos. E basicamente é isso. Então, uma dica que eu queria dar para vocês, não sei se vocês já estão mais no começo, se vocês estão começando a procurar iniciação científica, ou se vocês já têm um pouco de experiência, a dica que eu dou é, primeiro, não se ater a só um projeto, a só uma área, e segundo,
que é o que eu estava comentando antes. Pesquisa as mais diversas oportunidades que tem, principalmente no site da URG, no site do Clínicas, que tem muita coisa boa que não é divulgada, interessante, enfim, que muita gente gostaria de trabalhar, mas que acaba não tendo acesso, né? E é basicamente isso. Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma dúvida. Parabéns, Laura. Muito, muito legal. Tem muito de ouvir tua experiência. Agora, para a gente terminar o nosso encontro, eu vou chamar a Ana para ela falar um pouquinho também sobre a experiência dela. Oi. Eu não tô conseguindo te ouvir. Ok, a gente espera. Enquanto isso, a gente queria fazer de novo a lembrança do nosso formulário de presença. Vou enviar ele aqui de novo no chat. Não esqueçam de assinar se vocês quiserem um certificado. Agora vocês estão me ouvindo? Agora sim. É que tem que configurar o microfone que cada vez eu esqueço. Eu vou tentar falar de câmera aberta, eu não preparei nada de PowerPoint, mas inclusive se alguém tiver interesse, eu tenho bastante foto, bastante coisa para mostrar depois. Mas se ficar ruim a internet, me avisem que eu desligo daí a câmera. Então, eu, na verdade, como eu cheguei na biologia foi parecido com a Ana, eu tive interesse sempre na área da saúde, pensava em fazer biomedicina, e acabou que eu fui para bio porque eu achava que era um campo mais amplo e podia me trazer mais alternativas, assim, mas eu nunca soube bem o que eu queria. Então, no começo do curso eu me interessei por bioquímica e fui indo nessa ideia aí. E quando eu comecei a ter as fisiologias, eu me apaixonei, assim, e eu sabia que era isso que eu queria fazer, né? Mas eu não sabia, eu não tinha a menor ideia de onde eu poderia trabalhar, nem nada. Então, eu acabei fazendo a disciplina de fisiologia humana, eu peguei a troca de currículo e conheci o meu orientador atual. E ele me convidou para conhecer o laboratório dele, e eu conheci e acabei ficando. Eu trabalho no LAMEC, que é o Laboratório de Metabolismo e Endocrinologia Comparada, mas eu trabalho na parte de neuro, então lá é um laboratório bem diverso, assim, são 5 professores, e trabalham com vários modelos animais, tem crustáceos, anfíbios, enfim, trabalham até com ecotoxicologia, com disruptores endócrinos, diversas coisas, assim, é bem diverso mesmo, é um laboratório bem legal de conhecer. Tem professores que trabalham com modelos de exercício físico e, enfim, né? Eu vou falar mais sobre o nosso grupo, que é um pouco a parte do laboratório. Inclusive, nossos testes em animais, em modelo animal, são feitos todos no Clínicas, na unidade de experimentação animal. E, enfim, falar um pouco sobre o projeto que eu estou inserida, que a gente faz um modelo de hipoxia-isquemia neonatal em ratos neonatos, né? Então, a gente... Não sei se eu explico o modelo, vou explicar mais ou menos. A gente faz uma cirurgia de oclusão da carótida comum direita. E... Só um pouquinho. E daí a gente... Isso vai mimetizar uma situação, por exemplo, pós-parto, que de alguma forma faça um insulto hipóxico isquêmico, ou seja, diminua o fluxo sanguíneo para o encéfalo. Isso vai gerar uma encefalopatia, né? Vai gerar vários déficits neurológicos a longo prazo. Inclusive, é uma das principais causas de morte em crianças, né, no mundo. E tem muito pouco tratamento, na verdade. Então, a gente faz esse modelo, que a gente faz uma oclusão da carótida comum direita. E depois disso, a gente expõe os animais a uma atmosfera hipóxica. Então, essa é a ideia de mimetizar esse modelo de uma falta de oxigênio pós-parto, que é super recorrente por diversas condições. Então, o único tratamento que existe, né, é a hipotermia terapêutica, que é literalmente isso, colocar os animais não, desculpa,
colocar as crianças em uma câmara, onde vai baixar a temperatura delas, com isso vai baixar o metabolismo e diminuiria a morte de tecido. Só que esse tratamento é super inacessível, né? Por exemplo, no Rio Grande do Sul inteiro só existe no clínicas. E, enfim, a gente tanto tenta padronizar essa técnica para que ela seja mais utilizada, como tenta outras estratégias neuroprotetoras. Aí a gente está testando o lactato agora, teve bastante resultado, eu até deveria ter trazido nossos resultados, a gente trouxe bastante coisa legal já. Mas, enfim, eu tive bastante experiência com testes de comportamento, com testes de moleculares, enfim. O ICBS é muito legal, porque a gente tem muitos laboratórios multiusuários, né? Então, tu acaba conectando todos os laboratórios, tu tem experiência com várias técnicas, tu consegue utilizar muitas coisas que em laboratórios mais fechados tu não conseguiria, né? Enfim, acho que é mais isso que eu tenho para trazer. Lá foi uma experiência muito boa de conhecer, assim, todos os pesquisadores, e todo mundo colabora muito. E a gente tem laboratórios de fluorescência com equipamentos muito novos. E a unidade de experimentação animal também, acho que o meu laboratório é o único grupo que usa lá. Mas é tipo um bloco cirúrgico para animais, sabe? Tem uma estrutura incrível e todo mundo também lá é muito colaborativo e se ajuda muito e é muito incrível, de verdade. Assim. Legal. Muito obrigada também, Ana. Parabéns. Obri. Gente, muito, muito, muito legal as falas de vocês. Não sei se a Nathalie quer fazer uma fala agora no nosso encerramento. Mas aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, para algum comentário também, né? Porque a gente tá aqui, vou tentar ligar minha câmera também. Com certeza, né? Qualquer também, dúvida que queiram, tamo aí. Muito, muito legal. Assim como a Nathalie tinha falado antes, né? A gente saber o que tá rolando nesses laboratórios é muito importante, a gente valorizar essa pesquisa, essa ciência toda, né? A gente muito tem que legal, valorizar, gente. né? A gente, na verdade, Parabéns. é a resistência na ciência nesse país que cada vez mais tenta acabar, né, com ela. Queria agradecer a presença de todos vocês também. Fiquei muito feliz de participar e sempre reforçar que essa parceria entre o CBIOT e o PetView é muito importante. E, enfim, dizer que foi muito válida essa troca, principalmente entre o pessoal da área da saúde, que agora está passando pelo maior perrengue. Eu fiquei chocada com o tanto de trabalho que vocês, principalmente as meninas da Ação Convite, estão passando e às vezes a gente nem sabe. E isso é muito importante da gente saber o que está rolando, trocar informação. Então, só gratidão por esse momento e feliz demais por ter passado esse tempinho com vocês. Muito, muito obrigada a todo mundo. A gente agradece a presença de todo mundo. Eu vou frisar mais uma vez o nosso formulário de presença. Por favor, assinem. É agora ou nunca. E é isso. A gente também tem nossa caixinha, né? Para vocês colocarem sugestões, comentários. Qualquer maneira que a gente pode melhorar esses encontros. E aí a gente vai parar a gravação agora.